Muito bem, voltamos no segundo bloco dessa terça-feira. Você está no canal Joel Fac Opinião. E agora nós vamos estar falando sobre política local. Política local. Ultimamente a política aqui na cidade tem assim fervido mesmo, né? Discussões acaloradas, acusações graves, ou seja, assim, muita coisa tem acontecido, né? Na verdade, muita falácia tem acontecido, né? Muito se fala, mais ação prática mesmo, a gente acaba vendo que não acaba acontecendo, né? São vários motivos que acontecem aí, né? O executivo, que é responsável pelas ações de execução, está fazendo, eu acho, o que pode, o que está no seu alcance de entendimento em relação ao poder executivo. Eu acho que o executivo está fazendo aquilo que ele entende, que ele sabe o que pode ser feito e acaba fazendo aquilo que ele acha que tem que ser feito, né? E as coisas, para acontecerem um pouco mais, tem que ter pressão. E nenhum político, cara, na história, cara, odeia pressão. Tanto que os universitários aí, mais né, dos assentamentos indígenas e aqui da cidade, foram lá na frente da prefeitura, acamparam e acabaram conquistando, então, o direito do transporte universitário gratuito, né? E nessa segunda-feira agora foi na sessão da Câmara um projeto de lei de criação, então, de subvenções no total de R$1.300.000 para as instituições que prestam serviço aí ao transporte universitário. Na verdade, são associações de universitários. Só que se dividiu em três. A associação que já era montada, essa na área urbana, que é a maior. Aí se criou uma associação indígena e uma associação de universitário. Olha, gente, sinceramente, na minha opinião, tudo bem que eu sou a favor em relação à divisão, da segmentação, porque na segmentação você pode realmente atender exatamente aquele público-alvo ali. Então você nicha, super nicha, né? Ou seja, a Associação dos Indígenas é um super nicho, né? Algo bem segmentado, que você tem aí, que você vai atender só os indígenas ali daquela associação. E às vezes pode ser quantos? 10, 20, 50, 100. Né? Dos assentamentos também, né? A Associação dos Universitários dos Assentamentos. Só que daqui a um pouco vai acontecer o seguinte, que vão criar associações assim, associação dos universitários do Córrego do Meio, a associação dos universitários da Aldeia Tereré, a associação dos universitários da Água Azul. Aí lá na área rural vai ter a associação dos universitários do Eldorado, a associação dos universitários do Eldorado 2. Aí não se dão bem do Bafo da Onça ou não sei da onde. Cara, você começa a segmentar pra quê? Isso é muito mais fácil de você compilar um massacre. Tá? Porque vocês não estão unidos. Isso é a verdadeira palhaçada. Eu sou a favor da segmentação, mas isso não pode ser segmentado. É a união que faz a força. É a união dos universitários que vai conquistar as melhorias. Aí não, agora eu quero pensar só em mim. Isso é um egoísmo tão grande, enraizado na nossa cultura, que daqui a pouco vai criar só uma associação de uma pessoa só. Porque eu quero ter o direito. Daqui a pouco vai criar a Associação dos Universitários LBG, gays, lésbicas, simpatizantes, GLS, né? Daqui a pouco cria isso, por quê? Porque estão sendo excluídos.
Aí que acontece? Que faz uma associação. Aí a lei que foi hoje para a sessão da Câmara só privilegia as três associações, a urbana, a do assentamento e a dos indígenas. Aí o pessoal vai querer criar outra associação, tá fora, meu amigo. Você tem que ficar nessas aí. Como você faz uma lei engessada, uma lei pregada. Então você cria a Associação dos Universitários e dentro da Associação dos Universitários você cria as comissões. As comissões que analisam a questão indígena, questão dos assentamentos, e você privilegia e tenta trazer dentro da associação uma melhoria para isso. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo. A sessão da Câmara, eu fui na sessão segunda-feira ontem, e acompanhei a sessão das 11h10 até a 1 e pouquinho. E realmente a sessão foi assim, bastante maçante, porque a leitura lá das proposições e dos requerimentos e de leis lá foi muito grande, foi cansativo. E todos os vereadores aí se inscreveram para as considerações finais para dar tempo ao Davi poder falar. Na verdade, eu assim, falei, nossa, todos os vereadores vão falar, né? Não, mas é porque aí a maioria deu o tempo para o Davi, né? Porque se ninguém se inscreve, o Davi não pode falar, porque não tem ninguém para dar o tempo para ele poder falar. Então ele foi fazer uma... Também tem uma amiga do João Pedro chamada Davi na escola. Então o Davi colocou então essas críticas que teve com ele em relação a que ele passou a mão no Fundeb. Opa, desculpa. Ele passou a mão, foi no dinheiro da Previlândia. Ele explicou que ele foi atrás, que está em processo. Mas o que me chamou a atenção e me deixa muito preocupado foi uma carta da promotora de justiça de Sidrolândia. Eu até tenho medo de comentar, opinar, porque a justiça ela não é mais cega, viu? Ela é só cega de um olho. A justiça está assim, ela só está enxergando uma parcialidade. Me perdoe, me desculpe, mas é assim que eu vejo. Porque na hora que uma promotora manda uma carta ao legislativo pedindo exoneração de um cargo que nem do Davi, por ele ocupar ser o presidente da comissão, da comissão da Câmara, que eu não sei qual me preocupa, porque como uma promotora de justiça vai pedir exoneração de um cargo de um vereador, sem levantar um verdadeiro processo contra a atitude daquele vereador. Me desculpa, viu, mas isso é verdadeiro segura política, viu? É uma cegueira política, né? Porque política, quando eu falo, não é questão política partidária, mas é uma política de ação de justiça. Política de gestão pública é uma coisa, política de gestão judiciária. Eu acho que me preocupa, porque como que a gente pode confiar na justiça? A promotoria, para mim, é uma das instituições de maior confiabilidade na história desse país, desse estado, dessa cidade. Agora, o promotor não pode simplesmente, por não sei o que, pedir exoneração de um cargo que é estritamente ligado à Câmara de Vereadores. Então, isso me deixou bastante preocupado, porque isso abre precedências para várias outras ações, e se pega aí um coitado na vida, a pessoa não sabe o que fazer, né? E aí acaba sendo pressionado por não conhecer, né? Eu mesmo não sei, ficaria realmente tonto, sem rumo, porque tem coisas que não sei para onde vai. Bom, mais ou menos isso que andou acontecendo aí, eu não vou comentar mais. Quinta-feira, se acontecer mais alguma coisa, eu posso até dar minha opinião em relação a isso. Mas a minha opinião em relação a essas questões, né, que a gente viu no primeiro bloco, então eu coloquei sobre a cultura gaúcha, da janta que eu fui, da macarronada maravilhosa, delícia.
e também aí das questões políticas local que tiveram envolvimento aí dos universitários e dos vereadores de nossa cidade, viu? Agradecer então aí a Genilda, né, Genilda, porque eu sentei do lado dela aí na sessão da Câmara, conversamos, colocamos uma fofoca em dia, apesar da gente ter serviço na missa domingo, mas aí a gente sentou junto, conversou e ouviu aí a sessão da Câmara. Eu vi o Ricardo, eu vi o Amarelinho, tinha mais gente ali que eu não me lembro mais quem estava lá na sessão da Câmara ali, mas a gente viu, conversou, né? O Ricardo ficou tirando sarro aí do... mas Ricardo, você pensa bem, né? A Rússia está do jeito que está aí, se tiver uma guerra, meu amigo, não vai ter a Copa de 2022 lá na Rússia. Não vai, não tem como ter. Ou a gente vai ter que ficar engolindo aí, igual aconteceu na Alemanha quando houve as Olimpíadas, quando o Hitler era o manda-chuva lá, o ditador, acabou tendo as Olimpíadas no meio de uma guerra, sei lá que ano que foi aquilo. Mas se continuar desse jeito, em 2022 a gente nem sabe o que pode acontecer, se a Copa do Mundo realmente pode acontecer lá em 2022. Então, Ricardo, viu aí, cuidado, viu, que você andar aqui no fundo pra cá, viu, que você não cair de moto de novo, tá? Então, ó, cuidado aí, obrigado aos amigos, né, que estão aí com a gente aí. Eu só quero agradecer a todo mundo aí. Se você gostou, dá um joinha aí, por favor. Se você já assinou nosso canal, muito obrigado. Se você não assinou ainda, assina. Se você está vendo pelo Facebook, acesse o YouTube e se inscreva lá. Tá bom? Por hoje só. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.